Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob. Se você chegou aqui pela primeira vez e não se inscreveu e puder, se inscreva no canal, ative aí o sininho das notificações, deixa o like, comenta qualquer coisa aqui embaixo, um bom dia, boa tarde, boa noite, porque isso também ajuda no engajamento para que esse nosso trabalho chegue em mais pessoas e a gente consiga trazê-las aqui para este espaço que debate boas ideias, valoriza bons projetos e luta por um Brasil melhor. Pessoal, nesse dia 20 de outubro, Ciro Gomes esteve na cidade de Itapipoca, lá no Ceará, fez uma palestra e também foi entrevistado pelo prefeito da cidade, que é do PT. Uma entrevista muito boa, vou deixar o link aqui embaixo para quem não assistiu. Ela durou em torno aí de meia hora. A gente percebe um Ciro muito tranquilo, muito sereno, bem moderado. Enfim, abordou várias questões importantes e eu vou trazer aqui as principais. Logo no começo, ele foi questionado sobre a pandemia, lembrou que nós ainda não atingimos o percentual que nos dará uma maior tranquilidade. A gente percebe que ela já avançou, o Ciro destaca isso lá, e é nítido em relação aos números, em relação às internações lá no Ceará mesmo, como que o cenário melhorou por conta da vacinação, mesmo aí com o governo federal criando todas as dificuldades possíveis. Mas o Ciro alerta que é bom ainda assim ter prudência, evitar aglomeração, e enfim. Ele avança aqui depois para um outro ponto, que é em relação à nova candidatura, sobre o Ciro estar aí disposto para essa sua quarta tentativa. Ciro até brinca que, olha, eu sou brasileiro, não desisto nunca, tenho esperança, e que sim, está muito disposto a ir para uma nova tentativa, lembrou dos seus feitos ali, da sua alta aprovação nos cargos que ocupou, destacou que nunca passou vergonha no povo cearense, que não faz da política meio de vida, mas que sim, persegue essa vontade de presidir o Brasil porque tem um projeto para o país. Abre aspas para Ciro Gomes. Tenho muita vontade de ser o cara que vai ter um lugar na história, de dar ao país um projeto de desenvolvimento que permita a quem trabalha e a quem produz viver pela decência do seu trabalho. Se isso vai ser ou não, que Deus abençoe essa grande nação. E lembra que nunca se abateu nas vezes que disputou e perdeu, mas ressalta que ganhou no Ceará, o que para ele também é uma honra muito grande. Foi questionado em seguida sobre as alianças que terá para 2022. O entrevistador, o prefeito da cidade, até brincou, olha, cria um furo aqui para Itapipoca. O Ciro deixou bem claro, nesse momento nós temos uma conversa muito ampla e muito contraditória para quem vê a política no preto ou branco. Reforçou que está conversando com alguns partidos aí da esquerda e centro-esquerda, como Rede, PV e PSB. Eu tenho destacado que o Ciro não desistiu e vou trazer alguns detalhes aqui. E na centro-direita, o PSD e o DEM. Aí o Ciro lembra da união do DEM com o PSL, que formou aí, ou está formando, o União Brasil. E o Ciro deu um detalhe importante, que essa negociação com o DEM voltou à estaca zero. Tem que começar tudo de novo. William, mas por quê? Porque é o seguinte, quando fala assim, estamos negociando, que tipo de negociação que é essa? Primeiro, porque passa pelos estados. Então, no estado da Bahia, por exemplo, ali o DEM indicaria o governador, e aí o PDT entra indicando o vice, ou alguém para o Senado, ou às vezes você sacrifica um estado sem nenhum apoio naquele local por conta de uma aliança nacional, e aí no outro estado o PDT indica. Então, essa costura de aliança nacional, ela é muito delicada. E na medida em que o DEM deixa de existir para se fundir nesse novo partido União Brasil, esse partido traz consigo alguns conflitos regionais difíceis. Por isso, quando o Ciro fala volta à estaca zero, porque agora tem que sentar de novo Carlos Lupe, Luciano Bivar e ACM Neto. Bivar é o novo presidente, o ACM Neto é o secretário-geral do novo partido. Para aí sim você redesenhar essa possível aliança para 2022. Mas é bom saber que existe a possibilidade do União Brasil entrar na aliança apoiando o Ciro Gomes. É claro que tudo isso, eu acredito que principalmente em relação ao PSD e União Brasil, vai depender da força com que Ciro Gomes chegar ali entre abril e julho, que é quando a coisa realmente vai ser definida. O caso da Rede é um pouco diferente. Acho que o Ciro terá sim o apoio da Rede, independente do percentual que ele chegue nesse período. E o PSB, aí a coisa é um pouco mais complicada. E o Ciro lembra, estamos todos conversando, mas não tem nada fechado de ninguém com ninguém. E essa situação ela realmente é muito complexa. O Ciro chega a destacar a confusão que existe só em São Paulo.
Ele vai lembrar que o Dória é o governador e aparece em quinto nas pesquisas lá no estado e que ele quer mesmo ser candidato a presidente. Ciro reforça que caso o Dória perca, vamos dizer assim, dentro do PSDB, que ele saia derrotado das prévias, há quem diga que já existe um plano B, que é o Dória ir para o MDB para confirmar a sua candidatura à presidência da República. Lembra também que o Alckmin, que está ainda no PSDB, de saída, estava tudo dado como certo que ele iria para o PSD, mas agora com a União Brasil existe a possibilidade do Alckmin ir para o novo partido, até por conta do tempo de televisão e também do dinheiro que esse partido vai ter do fundo eleitoral. E que o Alckmin, palavras do Ciro, está propondo uma aliança com o PDT, PSB e PSD. Então a gente percebe que em São Paulo pode ter a união desses 4 partidos. E o Ciro destaca também o Márcio França. O Ciro alertou que nacionalmente o França exige a vice do Lula e que localmente quer ser vice do Alckmin e que ele, França, aparece em terceiro nas pesquisas. Aí Ciro fala um pouco de Pernambuco, lembrando que lá o PDT indicou a vice, Isabela Roldão, e numa vitória difícil ali, mas que foi conseguida com João Campos sendo eleito prefeito da cidade. E o PT lá parece disposto, foi destacado por Ciro, a sacrificar de novo Marília Reis para apoiar o PSB. Vamos aguardar. Na última pesquisa que saiu lá no estado, Marília Reis liderava com folga. O candidato do PSB nesse momento é Geraldo Júlio, ex-prefeito da cidade, que não aparece tão bem assim. Vamos ver como que a situação fica, e o Ciro lembra que lá existe a possibilidade do DEM lançar o candidato a governo do estado e querer o apoio do PSDB e do PDT. Então o PDT nesse momento não se curvar imediatamente à candidatura do PSB é importante, porque se a briga for mesmo acirrada, o PDT pode ser fundamental para um lado ou para outro. Mas o Ciro destacou que a preferência do partido em Pernambuco é estar na aliança com o PSB. E aí o Ciro foi questionado sobre a questão no Ceará, se essa aliança PT-PDT será mantida para 2022. Ele, Ciro, disse ser absolutamente favorável que ela se mantenha, porque ela está fazendo bem ao povo cearense. E destacou que o líder desse projeto lá hoje é Camilo Santana, nas palavras do Ciro, o melhor governador do Brasil. E que não é contraditório você ter uma aliança, por exemplo, entre esses 2 partidos no estado e nacionalmente eles estarem não só separados, mas querendo derrotar o outro. O Ciro até destacou que a situação no Ceará, desses 2 estarem juntos, pode se repetir em outros estados. No Maranhão, Ciro lembrou que o governador lá é do PDT, ou o candidato ao governo é do PDT, o Everton, e que lá certamente terá palanque duplo com o PT. Inclusive eu trago uma informação nova, o Everton Rocha se encontrou hoje com Amanda Costa, coordenadora do movimento Agora é Ciro no Nordeste, e com Evandro Ide, que é o presidente do PDT no Piauí, e ele postou nas suas redes sociais e deixou lá uma hashtag SomosPDT e uma florzinha, porque ele recentemente teve um encontro com Lula, enfim, fez algumas postagens que eu considero tudo bem, que não se nega apoio de nenhum político, mas às vezes alguns sinais eles passam um pouco do limite e causam desconforto na militância. Foi o que o Everton causou recentemente. Mas hoje ele fez essa postagem ali e assim, no Rio de Janeiro também o Ciro destaca que lá existe uma conversa entre o PDT e o PT. Na verdade, no Rio, o PT dialoga com todos os pré-candidatos, mas o Freixo garante que o apoio será para ele. O PT dialoga também com Cláudio Castro, que é bolsonarista e atual governador. E também, só destacando, Rodrigo Neves, que é o pré-candidato do PDT. E o Ciro destaca que no Ceará, esse projeto tem sido muito bem sucedido. Ele cita ali 3 pontos, que é a educação, que no Ceará tudo se encaminha para universalizar o ensino médio em tempo integral. No Ceará, o Ciro reforça que tem a melhor educação pública do Brasil. Na questão da saúde, Ciro cita ali também vários avanços. E na parte fiscal, Ciro destaca que o Ceará, por exemplo, não atrasa salário há mais de 30 anos e hoje é referência também no Brasil inteiro. Então não dá para desconsiderar que o Ceará, mesmo sendo um estado ainda muito pobre, o Ciro até diz que não é um paraíso, tem avançado graças a essa aliança muito bem sucedida que vem aí ao longo de anos e anos sendo conduzida no estado. E ele até foi questionado sobre quem vai ser o sucessor do Camilo. Ele até disse que
Lá o PDT tem várias novas lideranças que têm essa tradição. O Camilo Santana, que é do PT, não era alguém popular, Ciro até lembrou, era um secretário do CID, muito bem avaliado, muito competente, e aí hoje é a liderança no Estado. O Ciro reforça que o Roberto Cláudio, que é ex-prefeito de Fortaleza, hoje é um nome muito forte também para assumir esse protagonismo no Estado. Tem também ali o Mauro Benevides Filho, tem também Evandro Leitão e Isolda Sela. Então Ciro resume nesses 4 nomes e um deles certamente será o escolhido para ser o candidato do PDT e dessa aliança no Estado. E perguntado se esse projeto corre risco no Estado, Ciro disse que tem que ter humildade para considerar que sim. E aqui é uma questão lógica, meus amigos, porque você não pode desconsiderar a força do adversário. Inclusive, em 2018, muita gente menosprezou Bolsonaro e deu no que deu. Então é importante que lá no Ceará se tomem todos os cuidados. Eu cheguei a destacar aqui em outros vídeos que não se pode desconsiderar a possibilidade de lançar, se for o caso, Cid Gomes, para evitar qualquer possibilidade que, por exemplo, alguém como o Capitão Wagner ou qualquer um desses que representem ali esse grupo mais reacionário, mais da extrema-direita, assuma o Estado e coloque em risco todos esses avanços obtidos aí nos últimos anos e, por que não dizer, nas últimas décadas. E aí o Ciro vai até lembrar de um vídeo que está circulando nas redes sociais agora de pessoas pegando comida no caminhão de lixo. Aquilo aconteceu em Fortaleza e aí pessoas que se opõem ao Camilo Santana no Estado estão criando agora a narrativa de que aquilo aconteceu por conta do governo Camilo Santana, quando na verdade tentam esconder o fracasso que é o governo Bolsonaro e Paulo Guedes. Paulo Guedes que vive tentando ser escondido pela mídia daqui, pela mídia dali e pelos neoliberais, que até pouco tempo tratavam Paulo Guedes como o posto Ipiranga, como se fosse a solução para os problemas do país. Diante do fracasso do governo Bolsonaro ultraliberal, o que eles dizem? Ah não, o problema é porque o governo não foi liberal o suficiente. Ou acreditam o fracasso na conta do comportamento pessoal de Bolsonaro. Eles não admitem que o neoliberalismo não funciona, não dá certo. E vamos ficar atentos, porque tem vários pré-candidatos a presidente da República aí que acomodariam um Paulo Guedes ou um Paulo Guedes 2.0 tranquilamente nos seus governos, né, seu João Dória? E aí o Ciro finaliza muito bem a sua fala, lembrando que o Brasil tem tudo para ser uma civilização admirada no mundo inteiro. Que o Brasil tem tudo para dar certo, reforçou as riquezas naturais que a gente tem aqui, né, os valores do nosso povo, e lembra que o fracasso do Brasil está na política. Se ajustarmos isso, vai lembrar, Ciro, já já a gente acha o caminho e o Brasil vai se levantar e vai ser o país mais admirado e invejado do mundo. Nós vamos assistir isso, lembrou Ciro Gomes. Meus amigos, então é isso. Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser assistir na íntegra a entrevista. Vale muito a pena, ela começa por volta do minuto 15. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo no canal Politizando.